Livro de João, capítulo 4, versículo 7 vai estar dizendo assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber, pois seus filhos... Veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido para a cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pedes, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Aleluias. Posso falar assim, irmãos? Cristo não exclui ninguém. Cristo, ele não exclui ninguém. Para Cristo, para o Pai, todos nós somos iguais. Independente da classe social, independente da cor, independente da idade. Cristo, ele nos olha da mesma forma. Se somos uma pessoa mais ríspida, se somos uma pessoa que ama mais, se somos mais sentimentais, se somos um pouco mais secos, alguns são um pouco mais chucros. Se estar dentro da igreja, se não estar, Cristo, ele ama da mesma maneira a todos. E a vontade do Pai é que ele pudesse livrar a todos. Só que a verdade é que a salvação pode vir para todos, mas para todos aqueles que querem, para todos aqueles que aceitam. Mas a vontade do Senhor Jesus é libertar a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele sempre está de braços abertos para todos que querem vir para Ele. Tem uns que vêm mais cedo, tem outros que vêm no meio do período, tem outros que vêm quase no finalzinho, quase que indo embora, aceita no finalzinho. Mas Ele trabalha e Ele permite que todos venham vir, não excluindo ninguém, independente da história, independente do país, independente da classe social. A verdade é que Jesus, ele não exclui ninguém. E essa característica de não excluir ninguém, eu acredito que o Senhor Jesus, ele queria que todos nós viéssemos a ter também. Como seus filhos, como o Pai, como o filho que puxa ao Pai, a vontade do Pai é que os seus filhos, da mesma forma, pudessem ser exemplo do amor dele para um para com o outro. O Senhor Jesus, a intenção é ensinar aos teus filhos, e o maior prazer do Pai é ver o filho é seguir os seus passos. Agora o meu filho, ele me imita, tem a vontade de me imitar, exemplo. Então o Pai, ele tem a vontade que o filho venha imitar ele. É o maior prazer ver que os seus filhos, Jesus vê nos seus filhos, que nós possamos perdoar uns aos outros, que não podemos guardar mágoas, que viemos amar uns aos outros, amar a Deus acima de todas as coisas. Os maiores exemplos que ele vai dar é, antes de tudo, de poder exercer, trabalhar, pregar o Evangelho. Antes de tudo, o Senhor Jesus ia buscar o contato com o Pai, ele ia orar no monte, ele ia orar no templo. O importante é que a gente venha adorar, entender que não é só aqui, mas devemos buscar em casa, sim, mas que ele vem para todos e ele não exclui ninguém. E isso, uma pessoa a princípio que é preconceituosa, não pode, um cristão, ele não pode ser preconceituoso, ele não pode fazer acepção de pessoas. Tem vezes que queremos do nosso lado só aquele que está no nosso nível. Puxamos o saco muitas vezes daqueles que estão no nível a mais e nos afastamos daqueles que a gente considera um nível mais abaixo do nosso.
Isso é ignorância. Isso é uma falha nossa, em que Cristo, Ele quer nos libertar. Entenda isso, Jesus, Ele quer te libertar de tudo. Jesus, Ele quer te libertar das falhas que te proíbem de ter um contato verdadeiro com Ele. A vontade de Jesus é te levar para o Pai. A vontade do Senhor Jesus é que você tenha um contato grande, sabe? Que você venha transbordar em graça, que a unção do Pai venha percorrer sobre você, seu espírito, seu corpo. A vontade do Senhor Jesus é que você venha crescer, é que você venha multiplicar a palavra dEle, a vontade dEle. O desejo do Senhor é que você tenha um contato verdadeiro com o Pai. E isso só vem quando começamos a largar toda a tranqueira, toda a bagagem ruim que carregamos de uma vida passada. Se hoje, se passamos pelas águas, aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, devemos entender que temos uma nova vida. Então as coisas ruins que cabe ao antigo homem, à antiga mulher, tem que ficar para trás. E isso é uma coisa que Jesus quer que fica na vida passada, é o preconceito. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vontade do Pai que tem que ser, sabe, transparecer em minha vida. O caráter do Senhor Jesus, Ele tem que mudar o meu caráter. Eu tenho que ter um caráter cristocêntrico. Claro, eu não sou perfeito, ninguém é, mas eu tenho que tentar. Eu tenho que batalhar, eu tenho que fazer o meu máximo. Se eu pecar, que o Senhor Jesus Ele me perdoe, que o Senhor Jesus Ele me liberte, para que amanhã eu venha continuar tentando melhorar. Eu tenho que entender que eu tenho a minha parte. Entende isso? Não é só o Senhor Jesus que tem a parte dele. A parte dele Ele já faz. Só que eu tenho que entender a minha parte. Amém? A palavra do Senhor vai estar falando assim: quando, pois, o Senhor Jesus veio saber que os fariseus tinham ouvido a dizer o que ele, Jesus, fazia, batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera ao seu filho José. Aqui o texto, o ensinamento bíblico, ele vai nos mostrar que os judeus, a princípio, eles não aceitavam os samaritanos. Samaritano era todo aquele que era uma mistura de judeus com outros povos. E os judeus, a princípio, era o povo de Deus, era o povo eleito de Deus. E eles não gostavam que um do seu povo se misturava com outros povos. Eles acreditavam que Deus só vinha para eles. E isso, infelizmente, de acordo com o tempo passando, isso foi gerando um preconceito na vida deles. Eles não aceitavam mais de ninguém. Então, quando o judeu ele queria chegar até a outra terra, eles davam uma volta. Se possível, ganhava 2 dias a mais, eles davam a volta, mas ele não passava em terra de samaritano. Entende? Eles eram preconceituosos, eles não aceitavam. E os samaritanos adoravam a Deus, o mesmo Deus. Só que da forma deles, eles iam no monte, glorificavam, adoravam no monte. Os judeus iam no templo. E o Senhor Jesus, ele mostrou 2 diferenças. Ele adorava tanto, ia no monte e ele ia no templo. Só que o Senhor Jesus, uma coisa que a gente vamos ver aqui, o Senhor Jesus, ele não faz rodeio. Ele vai pela cidade e para nessa cidade. Esse é o ponto que o Senhor Jesus demonstra que ele não é preconceituoso. Ele não se importa o que vão falar dele. Olha, ele está num lugar onde os judeus não devem estar. Ele vai se tornar impuro. Isso é um pensamento hoje em dia, sabe, difícil. Eu não vou
chegar perto de pessoa tal que eu vou me tornar sujo, puro e imundo. Sendo que eu sei que o Senhor Jesus está na minha vida e Ele quer me usar. A pessoa que está impura, talvez do meu lado, ela tem que se limpar, irmão. Ela vai ser limpa pela presença do Senhor Jesus na minha vida. Eu tenho que acreditar nisso. O Senhor Jesus, Ele não é preconceituoso. Ele vem para todos, da mesma forma que já foi dito aqui. Ele vai para nessa cidade. E Deus tinha um propósito naquele lugar, naquela cidade, com uma pessoa. Cristo não é preconceituoso, Ele vai direto. Não podemos ser preconceituosos. Tem pessoas que, infelizmente, dentro da igreja, faz acepção de pessoas. Pessoas que a gente considera, infelizmente, inferiores a gente. Isso é um mal humano. É uma falha humana que a gente tem que pedir a Deus que venha nos libertar. Isso é uma coisa que está na gente, infelizmente. Por mais que a gente fale que não, a gente quer viver uma vida de aparência, infelizmente a gente erra. Quando a gente para pensar nos nossos erros, a gente vai ver que a gente, infelizmente, excluiu alguém pela posição. Talvez pelo, sabe, uma pessoa que é moradora de rua, às vezes está com cheiro. Infelizmente, quem é que infelizmente não se afastou de uma pessoa assim? Se eu falar que eu não, é mentira. Eu estou pecando. Então, Cristo nunca ia fazer isso. Então por que eu faço isso? Por que eu me acho melhor? Por que eu estou me colocando como se fosse melhor que Cristo? Então, se eu sei que Jesus, Ele nunca ia excluir alguém, por que eu excluo pessoas? A verdade é que Jesus nos ensina que eu tenho que amar o meu próximo. Mas vamos ver que o Senhor Jesus, Ele demonstra que você não precisa estar o tempo todo com a pessoa, mas você tem que liberar o perdão. Mas se você chegar num local onde não quiser ouvir a palavra do Pai, sacuda o pó até da roupa. Não fique ali. Não fica perdendo tempo com quem não quer ouvir. Mas preconceituoso eu não posso ser. Eu não posso excluir. Até mesmo dentro da igreja, às vezes pessoas de dentro da nossa igreja, do nosso convívio, por causa da nossa falha, somos preconceituosos. Isso é a coisa que Jesus quer falar talvez conosco hoje aqui. Foi o que veio na minha mente, foi o que veio no meu coração. Não podemos ser preconceituosos. Em pleno século XXI, aqui no Brasil, a gente é muito misto. Vamos ver pessoas diversas, cores diferenciadas. A irmã Thelma é mais clara, o Bacaró é mais escura, a Vânia, nem sei que Vânia é mais meio mista. Aqui, graças a Deus, no Brasil não tem tanto quanto outros países. Então, repreenda. Se você já teve isso, repreenda esse mal da tua vida. Você não vai conseguir evoluir enquanto carregar bagagem do passado. Enquanto você não arrancar do seu caráter coisas que te afastam de Cristo, você nunca vai crescer da forma que Jesus quer que você cresça. Eu pedi para pagar o tirador, mas agora estou queimando aqui já. Mas deixa assim, então eu vou piorar. Versículo 27 vai estar dizendo assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aqui está falando do costume dos judeus, que já foi dito, do preconceito. Agora imagina se Jesus se permitisse ser levado por costumes do povo. Aquela mulher nunca ia ter um contato verdadeiro com Jesus. Entende isso? Eu não posso proibir o Senhor Jesus de operar vidas através da minha vida. Se eu excluir alguém, se eu não me permitir chegar perto de vidas que precisam de Jesus, eu estou pecando. Porque quando eu posso fazer, eu não faço, eu estou pecando. E tem pessoas perto da gente que precisam ouvir uma palavra e eu fico me acovardando. Eu fico dando volta, se preciso muda até, sabe, de calçada, quando tem alguém vindo ali, eu quero evitar que aquela pessoa atravesse a rua.
Eu não posso permitir. Eu sou o espelho de Cristo. Se aquela pessoa chegar e ver a presença de Jesus na minha vida, replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, a quem o te pedes, dar-me de beber, tu pedirias e ele daria água viva. Aqui essa mulher não entendeu ainda quem estava falando com ela. Ela não entendeu que quem estava ali era, a princípio, era Jesus. E muitas das vezes a gente não vai entender realmente quando Jesus ele vai falar alguma coisa com a gente. Quando ele realmente começa a trabalhar na nossa vida, a gente não entende. Pela uma falta de sensibilidade espiritual. Aqui Jesus pede dar-me água para poder beber. Ela vai replicar com o Senhor Jesus, ela vai indagar, mas como é que pode você querer falar comigo? O que Jesus está mostrando aqui é, para poder Ele operar na tua vida, você tem que fazer a tua parte. Não adianta eu querer que Jesus, Deus, venha me dar tudo, sendo que a vontade dele é que você se doe. O ser humano, ele quer tudo para si. Ele pede, ele só pede, ele pede algum neném. E aqui dentro da igreja também somos assim. Não somos melhores. Toda vez que colocamos o nosso joelho, muitas das vezes, a maioria das nossas orações, muitas das vezes a gente vai só pedir a Deus: me dá, Deus, me dá aquilo, me dá aquilo. Até no passado, falavam para mim: fica glorificando, que Deus, o Espírito Santo vai te batizar com o Espírito Santo. Não estou dizendo que não acontece, mas é tudo uma visão de me dar, eu quero receber. A gente vem para a igreja só no intuito de receber, um pensamento de receber, mas nunca um pensamento de dar. Sendo que o culto, a princípio, ele tem que ser prestado a Deus, e não é para nos agradar, e é independente do teu sentimento, é dependente se você está feliz ou se você está alegre. Não adianta você simplesmente ter um desejo bom por alguém, a vontade de fazer algo bom, se você não expressar fisicamente, se você não ir lá e exercer, o teu sentimento vai adiantar de nada. Você pode ter uma boa vontade, sim, mas como é que alguém vai saber se você nunca se levantou para poder orar para alguém, para poder perguntar se alguém está precisando de alguma coisa? Então não adianta eu ter um sentimento bom, eu tenho uma vontade que... Isso é óbvio que a gente tem que, a princípio, que ter, mas não adianta ter se você não vai exercer, se você não vai demonstrar através de atos. É dando que se recebe. Cristo, Ele quer acabar com essa ideologia de só me dá. O que o Mestre veio fazer na terra é doar. Ele doou o próprio corpo para que você venha ter salvação. Então, por que só eu quero? A partir do momento que você começa a fazer e entender que você que tem que se doar, aí Ele vai começar a dar aquilo que você precisa. Eu tenho que acordar e parar de só pedir. Eu tenho que entender que eu preciso trabalhar. Eu preciso entender que eu preciso fazer a vontade do Senhor, independente se eu estou feliz, se eu estou alegre, se está doendo ou não. Já teve vez de ir para a igreja, sabe, sentindo dores. Eu já fui para a igreja com a costela praticamente quebrada. E a Vânia falou: não vai não, está sentindo dor. Eu falei: não, eu vou porque eu preciso ir. E é independente da minha dor. Eu tenho que entender que eu tenho que ir, sim. Você é obrigado? Está doente? Não estou falando que você tem que vir se matando, mas aí é de cada um, irmão. Cristo entende as tuas dores. Ele não é um Deus carrasco. Ele não quer obrigar você, se você está sangrando, você vir. Não,
mas eu demonstro para ele algo diferente. Quando eu, seguro a minha dor, quando eu demonstro para ele que ele é mais importante do que eu estou sofrendo, eu mexo com o coração de Deus. Quando eu demonstro que ele é mais importante do que tudo que eu tenho, ele vai começar a trabalhar ao nosso favor. Ele vai fazer de tudo para chamar a sua atenção. Aqui vamos ver, o Senhor Jesus vai falar para essa mulher, para poder ela ir buscar o marido dela. Ela vai falar: não tem um marido. Ele disseste bem, já teve 5. Agora o que tem não é teu. A intenção de Jesus aqui não era envergonhar essa mulher, é porque ela não estava entendendo o que ele estava querendo falar com ela. O pensamento dela estava muito carnal. Jesus estava falando de coisas espirituais com ela. A água que eu te daria jorraria para a vida eterna. A nossa ignorância carnal está nos proibindo de receber coisas maravilhosas de Deus. Jesus estava perto e ela não entendia quem era ele. Jesus muitas vezes está perto da gente e não acontecem as coisas porque a gente não enxerga. Às vezes Jesus está aqui, eu vou para cá por causa da minha ignorância, porque eu penso, porque aqui é da forma que eu quero. Quando eu só penso da forma que eu quero, eu não penso da forma que Ele quer, eu estou tirando a direção que Ele deve exercer na minha vida. Se eu entreguei a minha vida para Ele, se eu tenho que confiar na direção dEle, então por que eu quero tomar decisões só seguindo a minha vontade? Então eu vou excluir tudo que eu falei quando me entreguei a Ele? Então o que eu, quando eu levantei a mão e cheguei aqui, eu falei era mentira? Porque ser servo, irmão, é perguntar o que o Senhor quer, é fazer a vontade dEle. Se eu não tenho a vontade de fazer a vontade do Pai, então exclui o momento que eu tive dentro da água, em que um pastor me batizou, em que eu entreguei a minha vida verdadeiramente para Cristo, porque a minha vida está sendo mais importante do que a dele. Se eu não tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, então que servo sou eu? Eu só estou aqui para poder ter benefícios daquilo que Deus tem? Será que eu estou aqui só porque eu costumei? Porque é legal? Porque tem ciclano B que acha engraçado? Porque eu gosto desse momento, eu gosto de ficar pulando, porque eu gosto de ficar gritando, porque eu gosto de ficar dando glória? É sem sentido os meus atos enquanto eu estou aqui na igreja? Por que eu estou aqui? É só aqui que Jesus trabalha na minha vida? Por que eu não sou assim lá fora também? Enquanto eu estou aqui de um jeito, lá fora todo outro, simplesmente eu estou aqui vivendo de aparência. Então não adianta a gente estar aqui glorificando, não adianta a gente estar aqui lendo a palavra. Então vamos para casa. Estamos aqui por um motivo, que é adorar o Senhor. Estamos aqui é porque Ele já nos salvou, não porque Ele vai nos salvar. Estamos aqui para que Ele venha nos renovar a cada dia. Estamos aqui para poder aprender a palavra do Senhor, entender o que Ele quer que viemos a fazer. Estamos aqui para poder adorar e prestar culto e reverência a Cristo. Aqui não é casa de loteria. A igreja é uma escola. É o local onde eu concretizo o meu culto. O meu culto ele tem que começar em casa. Não é aqui. O meu culto é com a minha família. Eu tenho que concretizar aqui. Se possível, demonstrar para algum irmão que está precisando um conselho, algo que eu aprendi do Senhor. Aqui é o local onde viemos nos encontrar, para que possamos falar do amor de Cristo. Então não permita ser cego mais. Permita que o Senhor Jesus venha trazer uma transformação para a tua vida. Cristo está tentando falar de várias formas.
para demonstrar quem é Ele na sua vida, da mesma forma que foi com aquela mulher. Não entendeu, mulher, que eu sou Cristo, que estou aqui, que eu quero falar contigo? Você sofreu até hoje, viveu com vários homens, sofreu, pecou, errou, e hoje eu estou aqui para poder te libertar, só que é da minha maneira. Aquela mulher esperava a vinda do Cristo, ela acreditava que Jesus ia vir, a vida machucou ela, sofreu, apanhou muito, talvez desacreditou de muitas das vezes, de muitas pessoas, era ignorante com os outros, por causa das suas falhas, mas quando Cristo veio, tudo mudou, e quando ela reconheceu quem era Cristo, tudo mudou. Talvez eu tenha que reconhecer realmente como Cristo quer falar comigo. Talvez se algo ainda não aconteceu na minha vida, uma evolução espiritual, talvez eu não fui batizado no Espírito Santo ainda, é porque eu não entendi como Cristo quer falar comigo. É porque eu não permiti Ele fazer ainda. Talvez é porque eu estou com medo. Talvez eu não estou me entregando 100%, estou me entregando só 50%. Entende isso? A vontade do Pai é entrar, irmão, e fazer transformação na tua vida. É a gente que está impedindo, nós mesmos somos inimigos. Muitos reclamam do Judas que trocou o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, mas muitas das vezes eu estou trocando Jesus por qualquer coisa. Muitas das vezes eu estou trocando o Senhor Jesus por causa de um celular, por causa de uma festa, por causa de uma bebida, por causa de uma comida, por causa de uma pessoa. O que adianta reclamar do Judas se eu estou trocando Jesus? Eu estou vendendo ele todos os dias, com a minha vontade, privar a minha vontade. Às vezes eu não levanto, não oro, às vezes eu não agradeço o alimento, o café da manhã. São coisas básicas, irmão. Não precisa você ir longe, não. Não precisa ser uma pessoa sabedora, não. O mais inteligente do mundo, não. Para entender a vontade do Pai em nossas vidas. E que Ele está perto, Ele quer fazer uma transformação em nossas vidas. A partir do momento que aquela mulher entendeu quem estava ali, agora ela é uma testemunha. Veio um homem que falou tudo que eu tenha feito. Veio um homem que não me julgou pelo meu pecado. Cristo não julgou o pecado dela. Alguns vão falar que Ele julgou o pecado dela porque Ele falou. Ele simplesmente precisou falar para poder ela entender quem estava na presença dela. Quem é que estava ali? E infelizmente muitas das vezes, para poder a gente acordar, porque a gente é tão ignorante, Cristo vai usar situações que vai fazer a gente sangrar. Infelizmente vai ter momentos que Cristo vai ter que tomar decisões para poder a gente acordar, que vai fazer a gente chorar, vai fazer a gente acordar, vai fazer a gente lembrar de situações difíceis, de momentos difíceis. A vontade é que o Pai é tirar esse peso do pecado, da derrota, da angústia. Ele quer te fazer mais parecido com Ele. Então, deixa Jesus fazer milagre na sua vida. Deixa Ele te usar para poder ser um milagre na vida de alguém. Peça que Ele venha moldar o seu caráter, o seu caráter venha ser um caráter mais parecido com o Pai. Que viemos ser imitadores dEle. Entende? Que Jesus venha fazer um milagre na tua vida e na vida da tua família. Amém? Eu agradeço.